estava envolvido em questões políticas. Em outros momentos, porque o Hamas nem comparecia à mesa de negociação. Mas, provavelmente, a maior diferença e a razão que podemos destacar para esse cessar-fogo é o fato de que Donald Trump deve voltar à Casa Branca. Ele foi claro em todas as suas declarações públicas como isso é uma prioridade para ele, para acabar com essa guerra e não só acabar com essa guerra após assumir o cargo, mas que esse conflito deveria chegar ao fim antes de tomar posse. E é por isso que temos visto desde as eleições os oficiais de segurança nacional que vão trabalhar no novo governo, trabalhar lado a lado com o governo de Biden para tentar atingir esse acordo. O coordenador da região do Oriente Médio atual foi acompanhado de Steve Witkoff e eu recebi de fontes a informação de que eles têm conversado, incluindo com o primeiro-ministro israelense e também envolvidos em tentar ajudar a coordenar esse acordo. E isso mostra o desejo e a vontade do presidente eleito Donald Trump de realizar isso e que isso provavelmente fez a diferença no fim das contas. Claro que para o presidente Biden isso sempre foi uma prioridade, ele sempre trabalhou por isso e agora ele pode dizer em seus últimos dias de mandato de que sob seu governo essa guerra chegou a pelo menos uma pausa e devemos ser claros sobre isso. Estamos falando de um cessar-fogo e provavelmente teremos outras negociações sobre os próximos passos. Mas ainda sobre essa questão, isso significa que quando essa implementação desse cessar-fogo de 6 semanas começar, isso vai acontecer sob o mandato de Donald Trump. E com base em tudo que vimos, temos as razões para acreditar que isso vai ser um processo complicado, mas isso será sob o governo de Trump. E MJ Lee, o que eu tenho ouvido nas últimas 24 horas de membros, familiares, de reféns sobre o acordo é que esse é um acordo similar de outros acordos. Então, do ponto de vista do governo Biden, por que levou tanto tempo? Porque vimos o presidente Biden, assim como o secretário Blinken, encarar uma série de pressões e manifestações. Então, por que agora? Sim, precisamente por conta do que conversamos. Sempre que fizemos essa pergunta a autoridades americanas, eles disseram que estavam próximos a atingir um acordo, houve momentos de otimismo, então por que o acordo não foi atingido? Mas a resposta que sempre recebemos com frequência foi que a vontade política não estava ali. Seria a vontade política do lado israelense ou do lado Hamas. Eles sempre disseram que as duas partes deveriam concordar com o cessar-fogo. E acho que o fato de que a política mudou bastante aqui e a relação que o presidente Joe Biden tem com o primeiro-ministro Netanyahu é diferente da relação que Donald Trump tem com o primeiro-ministro israelense. E isso acabou fazendo a diferença. Uma coisa que eu queria acrescentar sobre a questão dos reféns e os reféns serem libertados, já que estamos falando da Casa Branca, uma das principais questões para esse presidente e esse mandato é claro que a liberação dos reféns americanos, e há 7 reféns americanos, muitos foram declarados mortos, mas ainda não sabemos em termos dos detalhes sobre se ainda há americanos que fazem parte dos primeiros reféns a serem libertados. E sabemos, MJ, que o presidente Biden deve falar à nação hoje à noite. Temos uma ideia se isso será parte de sua mensagem final?
Seria um choque se isso não fosse abordado pelo presidente, seja nesse discurso de despedida que já está programado há bastante tempo, como uma mensagem de despedida ao país, ou já que agora temos essas notícias, talvez o presidente faça primeiro uma declaração sobre esse cessar-fogo, já que sempre foi uma prioridade para esse governo, e esperamos que ele vá considerar uma vitória de seu governo. Sim, MJ, enquanto falamos, temos imagens ao vivo. São 7h22 da noite em Tel Aviv. Temos manifestantes e familiares nessas imagens. E, claro, todos esperando sobre notícias sobre seus entes queridos há bastante tempo. Queria, então, agora convidar Jasmine Al-Gamal, ex-assessora do Pentágono. E, Jasmine, nós conversamos muitas vezes, em muitas ocasiões, sobre chegar a um acordo e como estávamos próximos a um acordo. Parece agora que este é real. Estamos aguardando o primeiro-ministro do Catar fazer uma declaração. Estamos aguardando essa coletiva de imprensa. Temos imagens ao vivo de Doha e nós, claro, vamos transmitir isso. E eu peço já desculpa se tiver que te interromper. Mas, claro, teremos todo um processo agora sobre esse cessar-fogo. Qual a sua opinião a respeito disso? Bem, o acordo é bem similar a outros que o presidente Biden ofereceu em maio. Envolve 3 estágios e a primeira fase vai incluir um cessar-fogo, um aumento da ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a liberação de um certo número de reféns e um número de prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e crianças. Isso dos dois lados. Então, os parâmetros são basicamente os mesmos. Uma questão que muitos estão fazendo é se os parâmetros são os mesmos, por que isso levou 8 meses para que os dois lados chegassem a um acordo, se esse acordo já estava sobre a mesa? Então, há alguns fatores em questão. Claro, a pressão adicional sobre o governo de Trump, especialmente sobre o primeiro-ministro Netanyahu, e também um enfraquecimento da posição do Hamas e do primeiro-ministro de Israel, tanto em termos nacionais quanto internacionais. A pressão tem crescido sobre os dois lados a respeito de um acordo. E nós também sabemos que isso precisa ser aprovado pelo gabinete do primeiro-ministro Netanyahu e sabemos que há também vozes dissidentes e não sabemos se eles oferecerão esse apoio como Ben-Gvir ou Smotrich vão apoiar esse acordo e qual seria a contrapartida. Eu sei que isso é uma questão humanitária e um fim de sofrimento para ambos os lados, mas há um papel político muito importante a respeito disso também. Sim, com certeza. A questão política tem sido o motivo pelo qual o acordo não foi atingido até o momento. A questão política israelense tem sido muito forte e o primeiro-ministro Netanyahu estava entre duas forças em Israel. A maioria dos israelenses que querem ver os reféns libertados e o fim da guerra. E temos a extrema-direita, representada pelos ministros Smotrich e Ben-Gvir, que são totalmente contra esse acordo, entendendo isso como uma vitória do Hamas. Sabemos que Ben-Gvir é contra o acordo, ele já declarou que não vai apoiá-lo. E isso causou uma série de manifestações entre os familiares que até hoje não entendem por que ele não quer fazer um acordo, apesar dos reféns. Smotrich deve chegar a ceder, eu imagino. Jasmine, muito obrigada pela sua participação. Estamos agora observando imagens ao vivo de comemoração em Tel Aviv, em Israel, e as pessoas estão aguardando uma confirmação desse cessar-fogo que foi acordado entre o Hamas e Israel.
Israel. Cristiane Amanpour participa agora conosco. Cristiane, estamos aguardando o primeiro-ministro do Catar fazer uma declaração. E quais são as suas opiniões a respeito desse cessar-fogo? Bem, minha reação é o mesmo que foi dito ao secretário Blinken hoje de manhã. Podemos dizer que as autoridades americanas disseram à CNN oficialmente que esse acordo foi atingido. Claro que isso exige uma confirmação do parlamento israelense, mas o acordo foi selado e, nas palavras de Antony Blinken... Quem fala é Cristiane Amanpour, uma das referências do jornalismo internacional, da CNN, e que agora explica por que é tão histórico esse acordo. Duas informações de última hora. Primeiro, o Hamas pediu à população que ainda não deixe a faixa de Gaza, não se movimente até o anúncio final da decisão, justamente para que não haja qualquer tipo de explosão e essas pessoas acabem ficando na linha de tiro. Segunda informação, hoje à noite tem um discurso de despedida de Joe Biden da Casa Branca. E a CNN informou há pouco que esse assunto, obviamente, deve ser citado pelo atual presidente norte-americano.